Seja bem-vinda a mais um programa Trajetórias e hoje a nossa convidada para lá de especial é a Aline Portela. Hoje ela vai contar um pouquinho sobre a sua vida, sobre seus desafios, suas conquistas e como ela se mantém firme aos pés da cruz. E nesse episódio eu te convido a ficar conosco para descobrir mais um pouquinho sobre a Aline e como ela tem vivido a sua vida junto a Cristo e mostrado às pessoas como segui-lo. Aline, obrigada por aceitar o nosso convite, compartilhar conosco sua história de vida, que cada pessoa que passa aqui deixa um legado e você não vai ser diferente. Então, eu espero que a sua história possa inspirar muitas pessoas e também transformar a trajetória de vida delas. Deus te abençoe. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês e é bom a gente também poder dividir sobre histórias de vidas. Sim. E falar da história da vida da gente às vezes é um pouco desafiador, sim, mas é um prazer e eu acredito que possa contribuir para a vida de alguém que esteja assistindo ou ouvindo em algum momento. E vai contribuir sim, se Deus quiser. Mas Aline, me fala um pouquinho sobre você, de onde você veio, sua infância, seus pais. Bom, eu sou Aline Maria Portela, tenho 44 anos, sou professora há 24 anos, comecei cedo, com 17 anos. E eu nasci em Curitiba, mas a minha família é do interior do Paraná, de Campo Mourão, aqui no Paraná, e com 3 anos de idade, por questões de trabalho, oportunidades de trabalho, a minha família retornou para Campo Mourão. Então, a minha infância foi na cidade de Campo Mourão. Foi lá que eu aprendi a ler, escrever, que brinquei, que tive parentes e primos. A minha família é composta por 5 pessoas, pai e mãe, eu e mais 2 irmãos homens. E nesse período, você chegou a ter algum contato com o evangelho, o cristianismo? Como foi essa tua experiência ainda criança? Bom, nós éramos da religião católica, não tanto praticantes, mas o meu pai, é interessante contar que ele vem de uma família de ucranianos. No meio deles eles falam ucranianos, né? E de católicos bem ativos. A minha avó, por parte de pai, era uma pessoa que ia na missa aos domingos 2 vezes, no culto, na missa em português e depois na missa em ucraniano. Então, do lado do meu pai, o catolicismo era forte. Da parte da minha mãe, mais por uma questão cultural, familiar, eu fiz catequese, mas o contato com a palavra propriamente dita não foi nessa primeira infância, né, no período de 4 a 8 anos, nada disso. Nós conhecemos a palavra e conhecer Jesus como vivo um pouco mais tarde. Entendi. E foi de uma maneira um pouco mais inusitada, né? Foi bem diferente. Gente, como foi? Bom, é bonita a história, ao meu ver. No ano de 1990, então quando eu tinha 10 anos, meus pais, né, nós éramos de uma realidade bem simples. Eu não vou dizer de pobreza, porque não passamos e não passávamos fome, mas uma realidade bem simples. A minha mãe era zeladora de escola, meu pai era motorista de ônibus. A minha mãe saiu muito cedo de casa, morava no sítio, na área rural de Campo Mourão. Então, com 12 anos, ela já precisou sair de casa, porque a mãe dela falou, vai estudar. E de uma família de 9 filhos, ela não querendo, porque ia se separar da família, ela foi para a casa dos outros na cidade, mas para estudar, naquela época fazer o ginásio, né? Hoje o Fundamental 2. E assim, a minha mãe foi se desenvolvendo, né, na cidade, tendo que trabalhar muito cedo, casou muito cedo, com 18 anos. Então, nessa década, né, nessa parte de anos ali de 1990, a minha mãe já era uma pessoa que já havia trabalhado bastante. Isso quer dizer que ela não tinha uma boa saúde. Já era uma pessoa que tinha estresse, dificuldade para dormir, fumava muito e tinha úlceras nervosas. Não era uma questão de cirurgia, diziam na época, mas ela tinha dores constantes, vivia enferma, perda de peso, tomava remédio, não sarava. E até que um dia um médico falou para ela assim, por que você não
experimenta usar a medicação fitoterápica do que a medicação comum. Existem farmácias que trabalham com essa medicação, quem sabe até trabalhar com ervas medicinais, tenta por um tempo isso. Eu lembro que eu cresci ouvindo que minha mãe tinha 7 úlceras nervosas, mas era algo que causava muita dor. E a minha mãe procurou uma farmácia na cidade. Campo Mourão naquela época era uma cidade pequena, mas tinha uma farmácia com remédios de manipulação e que traziam também ervas medicinais. Eu lembro até do termo, era as ervas curam. E a minha mãe começou a comprar medicamentos, né, fitoterápicos nessa farmácia por alguns meses. E num determinado mês, ela percebeu que nessa farmácia tinha uma mesinha. E nessa mesinha tinha um cestinho de vime, e dentro dessa cestinha de vime tinha uns papéis, um tipo de literatura. E ela achou interessante ali, talvez esperando uma pessoa ser atendida antes que ela, para fazer o pagamento, ela percebeu que estava escrito sirva-se. E ela pegou. E quando ela pegou, ela percebeu que era um folder que falava alguma coisa, alguma mensagem de Jesus ou da Bíblia. Eu lembro que ela falou que ela leu com mais calma quando chegou em casa. Quando ela chegou em casa, ela leu e viu que esse folder, que na verdade hoje eu entendo como um folheto bíblico, ele falava sobre Jesus, sobre se a pessoa tinha interesse em conhecer a Bíblia. E no final desse folder tinha uma parte dobrada que tinha uma pergunta: você deseja conhecer a Bíblia? Ou estudar sobre a Bíblia? Não lembro exatamente como que era que ela relatava. E ela falou, eu tenho interesse em saber mais sobre a Bíblia. Até então ela pensou, voltará para mim pelo correio algum tipo de literatura falando sobre a Bíblia. Então ela preencheu e mandou. Esperando chegar alguma coisa pelos correios. Exatamente, mandou pelo correio, inclusive, esse papelzinho, essa parte interna do folder. Então, passado alguns dias, eu acredito que deve ter dado uns 15 dias, mais ou menos, eu lembro desse dia. Alguém bateu a nossa porta, palmas, né? Na casa do interior as pessoas batem palmas. E quando nós fomos atender, eram 3 homens bem vestidos. Inclusive eu lembro do estilo de roupa. Estavam vestidos de terno, com aquelas maletas de couro, bem vestidos. E ali eles se apresentaram, que eram pessoas que vieram até ali em resposta àquele papelzinho que foi escrito de alguém que desejava conhecer a Bíblia. Então minha mãe até se surpreendeu, né? Mas aqui em casa, né? Ela imaginava que seria uma correspondência, né? Texto sobre o assunto. Então foi aí que aconteceu o nosso primeiro contato com a Bíblia propriamente dita, para conhecer a Bíblia, com 3 pessoas que vieram ali. Quem eram essas 3 pessoas, né? Eram 3 anciãos da Igreja Adventista Central de Campo Mourão. Que até então, Aline, no folhetinho não tinha questão da denominação. Não tinha da denominação, só assim, gostaria de conhecer mais sobre a Bíblia? Então eles se identificaram, né, que eles eram pessoas da Igreja Adventista. Eu lembro o nome deles: Geraldo, Pedro Machado e Raimundo Bezerra. É bonito saber disso porque eram pessoas que naquele primeiro momento tiveram contato com a gente, mas permaneceram conosco na trajetória. Então, ali foi o primeiro contato com um possível interesse em estudar a Bíblia. Eles se apresentaram e perguntaram para minha mãe: você tem interesse em conhecer a Bíblia? E minha mãe disse: sim, eu tenho. Então eles ofertaram um curso bíblico. E esse curso bíblico não era só de informações rapidinhas, durou, eu acredito que de 10 a 11 meses de estudo. Então, eu lembro que o nome do curso era A Bíblia Fala. E toda semana, uma vez por semana, eles vinham à nossa casa, revezavam entre eles, nem sempre os 3 estavam, e estudaram a Bíblia conosco por quase 1 ano. E sempre era você e sua mãe ou tinha outras pessoas também? Então, o meu pai, como eu falei no começo da nossa conversa, sempre foi motorista de ônibus. Ele ainda é, e tem 74 anos.
O meu pai era motorista de ônibus, então ele nunca estava, porque ele viajava no período da noite e chegava de manhã na empresa na qual ele trabalhava. Então quem participava desse estudo? Minha mãe, o meu irmão de 11 anos e eu de 10 anos na época. E nesse período dos estudos, né, o que vocês sentiam nessa nova descoberta? Bom, cada estudo para nós foi como beber de uma água pura pela primeira vez. Porque, como eu te falei, nós tínhamos até um certo contato com a religião no passado, mas não sobre estudar a palavra, examinar a escritura, conhecer Jesus de uma forma real, um Jesus que se aproximasse tanto da gente. A gente tinha um estudo pequeno, pouco, não era tão contínuo, então foi totalmente diferente. Nós estudamos, como eu te falei, por quase um ano, e em meio a tudo isso, a minha mãe continuou tratando da saúde. E tem uma outra coisa que foi muito interessante, é que a minha mãe era fumante. E quando estávamos perto do fim das etapas, se eu não me engano, eram 28 lições, e no final, os últimos estudos falavam sobre a mudança de vida, né, do nosso corpo sendo entendido agora como morada do Senhor, do Espírito Santo, e que a gente precisava tomar uma decisão e cuidar dele, né? E a minha mãe era fumante. E eu lembro que ela havia se decidido por se batizar, ela aceitou a Jesus, mas ela ainda fumava. E eu lembro que numa dessas últimas conversas, ela falou com o pastor, que daí já na época estava nos visitando, de que ela não iria mais fumar. E ela parou de fumar, uma pessoa que fumava há mais de 20 anos, em 3 dias. Nossa. E foi uma decisão feita, determinada, e com certeza eu entendo hoje com a ajuda do Espírito Santo, e ela conseguiu vencer um grande vício na vida dela. Naquele ano eu não me batizei, eu tinha 10 anos, e eu achei tão bonito o cuidado. Eu lembro que o pastor falou assim: Aline, vamos estudar mais um pouco ainda no próximo ano, para daí você se batizar no batismo da primavera? E então, a minha família, naquele ano de 1990, em outubro, a minha mãe e o meu irmão, eles desceram as águas, aceitaram Jesus como Salvador, naquele ano de 1990. Quem batizou eles foi um pastor muito conhecido na Associação Norte Paranaense, chamado pastor Eliasir Martins. E eu continuei mais um ano estudando, e no outro ano, em 1991, eu me batizei. Quem me batizou foi o pastor Júlio Galvão. E a vida é tão interessante, né, tão bonita, que mais ou menos uns 18 anos depois, essa é a roupinha. Quando eu fui fazer faculdade, eu conheci de pertinho a esposa do pastor Júlio Galvão fazendo faculdade comigo. Nossa. Porque era uma senhora que foi estudar mais tarde. E eu tive essa oportunidade. Aqui tem mais uma foto. Era um batismo de primavera, foi então em setembro de 1991, da minha mãe e do meu irmão foi em outubro, e eles tinham o costume de presentear os batizandos com uma muda de flor. E eu lembro até hoje, essa é a foto do irmão Pedro Machado, um ancião da igreja, e a esposa dele, a Norma, entregando a lembrancinha. Me entregando esse presentinho. E eu lembro que eles fizeram uma comparação na hora que me entregaram essa flor. Essa é minha mãe. Abatida, tratava úlceras na época, né? E eles falaram assim que a minha vida espiritual era comparada com aquela plantinha, que naquele momento ainda era pequena, mas que ela iria germinar, crescer, crescer e talvez até dar frutos. E era uma muda de uma plantinha frutífera, era pitanga. Eu lembro até hoje. Boa memória, né? E a Aline me fala, chegou a adolescência, os anos foram passando, o que foi acontecendo na sua vida?
Bom, muitas coisas aconteceram. Quando nós nos batizamos, foi um divisor de águas na nossa vida, né? Nós conhecemos agora o próprio Cristo, né? Um Cristo que muda a nossa condição de que nós estávamos para uma vida melhor. E naquele ano de 1991, nós tivemos a oportunidade de estudar na escola adventista. Como eu falei no começo da conversa, nós éramos uma família de poucos recursos. E nós tivemos uma bolsa de estudos, eu e meu irmão Tiago. E da 5ª à 8ª série, hoje o Fundamental 2, nós tivemos então o privilégio de estudar numa escola de ensino cristão, do ensino de qualidade, e ali nós fomos alunos, né, ativos, e eu gostaria de falar assim, que não foi fácil, porque ali foi a primeira vez também que nós tivemos o contato com as diferenças sociais e culturais, né? Não foi um período fácil, porque era livro usado, uniforme ganho, era para a gente poder estudar e usar aquele livro que era usado, de um repasse, a gente passava horas e meses de um ano para o outro, apagando, mas isso nunca serviu de empecilho para a gente dizer não consigo, não posso, não nos deram oportunidade. Nem sempre foi fácil, houveram alguns nãos, houveram alguns impedimentos, mas é incrível como Deus cuida de detalhes. E acho que essa é a forma de Deus se comunicar comigo, sempre foi por detalhes. Sempre houveram pessoas nesse período de escola, depois no clube de desbravadores, depois já no trabalho no futuro, pessoas que acreditaram na gente, sabe? Quando estávamos na escola adventista, teve pessoas que nos apadrinhavam. Quando entramos no clube de desbravadores, eu lembro da diretora do clube, que era uma senhora Ivone, que ela fabricava na casa dela coisas para a gente vender, para arrumar fundos, para ajudar eu, meu irmão e algumas outras crianças que não tinham oportunidade. Então Deus sempre cuidou dos detalhes. E assim nós nos formamos, nós viajamos com a turma, participamos da formatura. Na formatura da 8ª série foi na escola adventista, né? Eu fui a oradora da turma. E foi ali que eu decidi que seria professora. Eu falei aqui que seria professora. E as oportunidades foram acontecendo. Deus foi sempre muito bom. Foram também desafios ao longo da vida. Quando depois nós nos tornamos adolescentes, voltamos para Curitiba para estudar, né? E voltou a mãe, o pai, eu e meu irmão. Depois de 10 anos, minha mãe teve um 3º filho. Esse meu irmão hoje tem 33 anos, é formado em teologia pelo NASP. Então, eu posso dizer, baseado num livro, que foi um dos primeiros livros que eu li quando cheguei na igreja, que Deus tem uma vida com propósitos para nós. E eu indico esse livro é incrível, que nós não estamos ao acaso, Deus não se atrasa e Deus tem um plano individual para cada um de nós. Amém. Você sempre foi muito engajada na obra, no serviço. E nesse período da sua adolescência, na vida adulta, qual o momento mais marcante você poderia compartilhar com a gente em relação ao seu ministério? Então, houveram alguns momentos diferentes. Eu acredito que a maior parte que foi marcante foi na minha vida profissional, mas tem a ver com a fé. O meu primeiro emprego foi na rede adventista, com 17 anos, ainda nem era de maior. E ali eu permaneci por 10 anos e aprendi muito, muito mesmo. Mas quando eu saí da rede adventista, e foi por escolha pessoal, eu fiz um concurso público, e eu fui trabalhar em locais em que as crianças tinham uma condição mais difícil de vida, né? A gente fala até crianças em situação de risco, né? Crianças com situações não privilegiadas. E eu fiz um propósito com Deus, que onde eu fosse trabalhar, eu manteria a mesma qualidade no ensino, ao amar crianças, do mesmo jeito que eu tinha aprendido naquela outra instituição.
Então, os meus primeiros anos foi em escola com crianças em situação de risco. E eu experimentei situações muito diferentes, de crianças com realidade de perder a mãe de forma assassinada, de crianças vítimas da drogadição, da violência, crianças órfãos com 8 anos. E eu acho que a minha experiência de fé, de verdade, aconteceu ali, no magistério, sendo professora na rede pública. Então, para mim, essa foi uma fase muito marcante. Na igreja, eu comecei a bem cedo trabalhar com jovens, né, com o Ministério Jovem. Foi ali no ano 2000, mais ou menos, eu fui uma das primeiras líderes do Ministério Jovem a ser investida aqui em Curitiba, pela associação daqui, foi o pastor Stanley que me investiu. E eu sempre gostei de trabalhar com movimento, com desafios. Então, eu acredito que foi marcante dentro da igreja, mas eu ainda acho que a minha missão ainda mais importante é fora. Principalmente falando com crianças, se tratando de crianças. Você continua ensinando na rede estadual? Eu sou professora na rede pública, sou alfabetizadora. Entendi. Uhum. E me conta, Aline, como foi que você chegou na igreja do JVV? É legal essa parte também. Como eu falei para você, quando nós estávamos na adolescência, a nossa família voltou para Curitiba para a gente ter a oportunidade de estudar. Então eu e meu irmão iniciamos uma faculdade e procuramos uma igreja para frequentar. Então, como viemos morar no Boa Vista naquela época, nós conhecemos a Igreja Adventista do Boa Vista e permanecemos um tempo ali. E eu era diretora do Ministério Jovem daquela igreja naquele momento. E em alguns momentos de acampamento, que é bem comum da Igreja Adventista, acampamento de jovens, de retiro na época de carnaval e tal, houve um momento em que a Igreja Adventista do Boa Vista acampou com a Igreja do JVV. E eu fiz amizade com o pessoal daquela época, e legal, continuamos nos vendo. E a Igreja do Boa Vista passou por uma grande reforma. Ela foi meio que desmanchada e feita de novo. E o pessoal deu aquela escapada. E eu falei, não sobrou jovem aqui. Eu vou lá para o JVV conhecer. Era a igreja JVV antiga, pequenininha, situada ali no JVV mesmo, na rua Munhoz da Rocha. Eu acredito que é esse o nome. Me falhou a memória agora. E então eu frequentei ali, dessa forma, natural, pelo grupo de amigos que mais ou menos já tinha feito, algumas pessoas já conhecidas, e fui ficando. E permaneci na igreja do JVV, a antiga, pequenininha, depois passamos para essa nova, por essa transição, acompanhei a fase da construção, inauguração, e aqui estou eu. Mas não mais agora a Aline solo, jovem, agora a Aline esposa, Aline mãe. Eu tenho 2 filhos, o Gabriel de 8 anos, o Miguel de 6 anos. No outro momento eu vou contar sobre o milagre da vida do Miguel. Se você quiser compartilhar desde já, a gente também pode compartilhar, tá? Era para ter talvez nascido uma criança especial, Miguel, por um exame feito lá no começo da gestação, de que é muito importante encontrar o osso nasal na face do bebê, a medição da nuca, né? E houve a ausência desses fatores que são bem determinantes, e era possível que fosse um bebê com 1 ou 2 tipos de síndromes, e o Papai do Céu, fiel, misericordioso e maravilhoso, permitiu que o Miguel nascesse pleno, sem nenhuma síndrome. Era apenas um bebê com um nariz muito pequeno, mas foi um milagre para mim, porque eu já tinha 35 anos, e o médico falou para mim, você saber ou não saber se ele é especial, não vai mudar nada, vai ser o seu filho, então você pode esperar até a hora do parto. Mas uma mãe ouvir isso no 3º mês de gestação e esperar até o 9º, é muito difícil, né? E houve um médico, Douglas, que era da nossa igreja aqui, naquele momento, Douglas Batistella, que ele falou, Aline, tenha calma,
Eu fiz um exame na época que conseguiu uma pequena porcentagem de identificação de cromossomos do bebê, era 0,8%. E o Douglas falou, 0,8 é muito mais do que nada. Então se apegue nisso para saber que o teu filho vai nascer pleno, em plenas condições. E mais uma vez, Deus que nos conhece, né, e tem um propósito, me surpreendeu. Eu lembro que na hora do parto, as histórias estão se cruzando aqui, né? Eu pedi para o meu marido para ele falar, se o neném nascesse especial, me falar na hora. A primeira síndrome esperada seria a síndrome de Down, né? E a médica escutou na hora que foi um parto cesárea, na hora que levantou o bebê, e eu olhei para o meu marido e falei, Levi, tá tudo bem com o bebê? E a médica olhou, levantou ele e falou, mãe, só excesso de gostosura, 4,1 kg. Nossa. E era um bebê pleno, né? Então, a minha história no JuVV começou com o Ministério Jovem. Eu fui uma das primeiras líderes jovens aqui nesse templo maior, localizado nessa rua aqui, Arthur Loyola. Mas depois que eu me tornei mãe, fui trabalhar com crianças na igreja também, né? Auxiliando, colaborando, servindo no Ministério da Criança. Agora eles entraram numa idade em que a Igreja Adventista oferta um programa incrível chamado Clube de Aventureiros, e eles frequentam o Clube de Aventureiros dessa igreja, e eu também sirvo, colaboro no clube, sempre com crianças. Sempre na educação. Sempre na educação. E Aline, para a gente finalizar o nosso programa, diante da sua trajetória de vida, a gente percebe que Deus sempre estava ali conduzindo, colocando pessoas importantes para poder realmente manter vocês firmes no caminho. Diante da sua experiência de vida, da sua trajetória, que é única, só você pode dizer, o que é que você poderia falar para as pessoas que estão nos assistindo, para os amigos da igreja também que estão aqui ouvindo o seu testemunho? O que é que você pode falar da sua experiência de vida para essas pessoas? Bom, primeiro eu quero dividir com vocês de que, mesmo com tantos recursos que nós temos hoje, virtuais, tecnológicos, eu quero dizer que ainda um pedaço de papel pode te levar para conhecer Jesus. Um folheto fez a conversão de uma família. Eu sou daquela pessoa que também tem um pouco de vergonha de entregar folheto. Talvez não é a minha comunicação pelo papel, mas para aqueles que entregam folheto, eu quero dizer, continuem nessa missão, porque muitas pessoas são e serão levadas a Cristo por intermédio de um simples papel. Eu não cheguei a essa história hoje, mas eu também tive uma grande desilusão no sentido do coração na minha vida. Eu passei por um casamento muito frustrado no passado, em que meus sonhos foram despedaçados enquanto menina. E não foi fácil. E para minha reconstrução dessa minha história, na época, se passaram 6 anos mais ou menos, até eu conhecer outra pessoa, me casar, instituir uma família e ter filhos. Então, uma segunda coisa que eu queria falar é que Deus é capaz de reconstruir as histórias, mas acima disso, de que Deus é capaz de reconstruir os seus sonhos. Eu tive muitos sonhos quebrados também. Num determinado momento eu também tive um grande desafio na área do trabalho, na área profissional, em que uma porta grande se fechou. Eu tive a frustração do casamento, em que eu pensei que eu não seria feliz de novo. E eu lembro que depois de algum tempo, quando sempre sexta-feira e sábado, final de semana é difícil, né? Quando você está sozinho, e eu falava para Deus assim, pode demorar o tempo que o Senhor quiser, mas eu só não quero ficar sozinha. E eu não tive pressa de achar um novo companheiro, de encontrar ou esperar, né? 6 anos se passaram. Então quero dizer que Deus conhece o seu jeito de ser. Ele não se atrasa, ele não se adianta, ele não precisa olhar pelo espelho retrovisor para saber o que é que está acontecendo lá atrás. E Deus nos conhece na nossa essência. Então, Deus me surpreendeu muito, muito. Reconstruiu meus sonhos profissionais, reconstruiu a minha vida enquanto mulher,
me deu um novo sonho. Quando eu tive um filho, pude ter o segundo filho, e ele respondeu à oração de uma mãe, porque eu orei muitas vezes quando estava grávida do Miguel, para que Deus estivesse ao lado dele e me ajudasse a eu amar o bebê do jeito que ele viesse. É importante falar isso também, Sim. que toda criança precisa ser amada do jeito que ela é. Então esse é o Deus que eu conheci, que servi, que sirvo e quero, com a graça dele e do Espírito Santo, continuar servindo. Amém. E que ele continue conduzindo sua trajetória de vida. Obrigada. Obrigada, Aline. Deus te abençoe. Tá? Obrigada. E agradecemos a você também que está nos assistindo, terminando mais um episódio do programa Trajetórias, e nos encontramos no próximo episódio. Até lá!